Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Sou a professora Andresa Xavier, professora do componente de Geografia. Vamos verificar o número da nossa aula, o objeto e o detalhamento? Então, temos aí a aula de número 19 e o nosso objeto de conhecimento, processo de formação, constituição e transformação de diferentes sociedades humanas e suas formas de organização política. Estado, poder, democracia, autoritarismo, patrimonialismo, populismo, etc. Em âmbito local, regional, nacional e global, bem como o papel desempenhado pelos sujeitos e coletividade mediante os valores morais, éticos, estéticos, culturais e políticos. E o detalhamento da aula 19, nós temos economias mundiais emergentes. Então, esse é o detalhamento da nossa aula e vamos aí a mais uma aula de geografia. Muito bem, gente, vamos iniciar a nossa aula revendo esse conceito de o que são, né, países emergentes. Aqui eu trouxe para vocês algumas imagens, né? Nós temos aí uma parte da bandeira de cada um dos países que representam um grupo de países que nós vamos conhecer durante a nossa aula. Mas antes da gente falar desse grupo de países, a gente precisa falar sobre países emergentes, que são o que esses países representam: o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. Então, a gente tem inicialmente esses países formando aí um grupo que nós vamos falar sobre ele durante o decorrer da nossa aula, que são os BRICS, né? Ele é formado aí por esse acrônimo, que é a inicial de cada um desses países, ali do Brasil, da Rússia, o Izinho ali da Índia, o C da China e o S já de África do Sul, né? Porque ele foi inserido ali naquele formato de acrônimo por conta do nome em outro idioma, tá bom? Na língua inglesa, que a gente vai falar aí mais à frente. Mas o que esses países eles têm em comum quando a gente fala sobre eles, né? Se a gente pensar um pouco aí na economia, no índice de desenvolvimento humano, entre outras características, principalmente relacionadas à situação econômica, à industrialização desses países, a gente vai perceber que eles possuem características ali que são parecidas. E todos eles são considerados países emergentes, tá bom? Então, vamos aí ver o conceito de países emergentes. Trouxe para vocês alguns pontos. E aí nós temos que são países ou nações que estão em desenvolvimento. Eles não são nem países desenvolvidos ou aquele termo, né, que a gente às vezes usa, às vezes já nem usa tanto, né, que são os países subdesenvolvidos, né, que já não é tão usado atualmente, né, e sim os países que estão ali se desenvolvendo, que estão crescendo economicamente. E aí são nações em desenvolvimento que exibem padrões notáveis aqui, olha, de crescimento econômico. Então, eles vão se destacar nos setores da economia, né, pois estão crescendo, estão se industrializando. E aí nós temos características socioeconômicas distintas, onde a gente vai observar, tá bom? Deixa eu só riscar aqui, não está saindo. Destacando-se das demais economias periféricas, né? Que são aqueles países que têm um grau de desenvolvimento ali considerado mais abaixo. Ou como a gente falava, né? Os países que são considerados ali subdesenvolvidos, que já tem IDH, industrialização, PIB, outros dados socioeconômicos em geral, que já estão ali mais abaixo dos países desenvolvidos ou desses países que são considerados aí emergentes, tá bom? E demonstram estágios intermediários, tá bom? De desenvolvimento. E onde que a gente pode observar esse grau de desenvolvimento e essas características em comum entre esses países, né? Por que que eles apresentam
esse padrão notável de crescimento econômico, essas características socioeconômicas distintivas, né? Onde a gente vai destacar aí para vocês a questão da industrialização, desse setor industrial dinâmico, né? Com várias atividades da indústria acontecendo ali nesses países, habilidade significativa também aqui em exportações, né, até mesmo por conta dessa industrialização que vai ser voltada para o mercado externo, e também a questão da economia, né, um grau aí considerável de dinamismo econômico. Então, são países que estão crescendo economicamente, que estão se destacando no cenário econômico mundial. Eles vão receber aí esse destaque com relação aos países mais ricos, aos países mais desenvolvidos, né? Com relação aos países emergentes, certo? E aí nós vamos observar agora um mapinha, eu trouxe para vocês. Nesse mapa, a gente tem os BRICS e outros países emergentes, tá bom? Apenas para a gente comparar quais os países que a gente vai conhecer hoje e também como eles são conhecidos, tá bom? E aí nós temos os BRICS, os países emergentes mundiais, que apareceu para vocês aí em laranja, onde nós vamos conhecer cada um deles, né, que é o caso do Brasil, que está situado aí no continente americano, ou mais especificamente na América do Sul. No continente africano, a gente tem o destaque lá no sul do continente africano, a gente já tem ali a África do Sul. Nós temos no continente asiático a Rússia, aí nós temos ali pertinho da Rússia, né, a gente já tem a China e também a Índia, tá bom? Aí observem agora, olha, os outros países emergentes. Aí a gente tem México, Argentina, Chile, no continente americano. No continente europeu, a gente tem ali o destaque para Nigéria, Etiópia, Egito. No Oriente Médio, temos Irã, Arábia Saudita. Ali na Ásia também, Tailândia. Então, são alguns dos destaques para a gente perceber que não são apenas esses países que fazem parte desse grupo chamados BRICS, que são considerados países emergentes, mas que nós temos outros países também que possuem essas características de industrialização, esse crescimento socioeconômico, que vão se diferenciar de outros países, certo? Vamos agora às principais características dos países emergentes. Aí nós temos algumas das características, como, por exemplo, são grandes exportadores de matérias-primas. Então, se a gente observar todos aqueles países que a gente acabou de ver no mapinha, eles têm essas características em comum, que vai ser característica de quem? Dos países emergentes. Então, se você, por exemplo, observou ali numa questão de vestibular, numa prova, numa avaliação externa, aí a gente tem grandes exportadores de matérias-primas, né? Esse grupo de países apresenta essa característica. Então, você já fica ali atento, pois pode estar se referindo aos países emergentes, ou se a alternativa ali tiver BRICS e não tiver países emergentes, pode ser que esteja se referindo também a esse grupo de países, tá bom? Dos BRICS. Aí nós temos também receptores de filiais multinacionais, ou seja, eles vão receber essas filiais, tá bom? Elas vão vir ali de um determinado país e elas vão se instalar nesse país emergente. Aí a gente tem várias características que faz com que esses países atraiam essas multinacionais, né? A gente tem mão de obra barata, que é fornecido pelos países emergentes, então isso acaba atraindo essas multinacionais, porque vai gerar mais lucro para elas. A gente tem também ali a questão dos impostos, né, que vão ser deduzidos pelo Estado, pelo país, né, cada um com a sua legislação. E aí nós temos alguns desses fornecedores medianos, né, dessas multinacionais. Aqui eu coloquei o destaque para a Honda, aqui a gente tem a Mercedes, Mitsubishi, são alguns dos destaques. Possuem um amplo e crescente mercado consumidor, né? Além da gente ter toda
essas características que a gente viu de exportar matéria-prima, de ter essa mão de obra barata, de oferecer ali impostos, né, que vão ser deduzidos, a gente tem também a questão desse mercado consumidor. O Brasil é um exemplo claro disso, né? Nós temos muitas indústrias, mas a gente também tem um amplo mercado consumidor, né, que está ali consumindo, comprando todos os dias. Grande capacidade de crescimento econômico, né? Inclusive, a gente viu lá no início essa característica dos países emergentes, né? São países que apresentam aí um destaque para esse crescimento socioeconômico e também aqui a atividade do setor terciário, tá bom? Então, a atuação concentrada nas atividades do setor terciário, que é o setor de serviços e o setor de comércio, né? Então, só para a gente lembrar, o setor primário, a gente tem ali as atividades da agricultura, da pecuária, as atividades do extrativismo, né, vegetal, mineral. O setor secundário, nós temos as indústrias, e o setor terciário, a gente vai ter ali as outras atividades, né, que são os bancos, os hospitais, os supermercados, farmácias, entre outros serviços, entre outros comércios, certo? E aí trouxe para vocês uma tabelinha com o índice de desenvolvimento humano dos países que fazem parte dos BRICS, tá bom? Nós temos o indicador de 2015 e o indicador de 2020 de cada um deles, né, para a gente observar o crescimento e também perceber as características em comum em que eles tiveram, né? E aí a gente vai entender um pouquinho da formação desse grupo de países e lembrando, gente, que nós não estamos falando de um bloco econômico, tá bom? Muita gente confunde os BRICS com um bloco econômico, como, por exemplo, o Mercosul, a União Europeia, mas não é um bloco econômico, tá bom? A gente vai perceber isso mais à frente, porque um bloco econômico, ele tem características distintas, né? Ele vai ter um processo ali de integração, seja na sua moeda, seja ali na área política, na livre circulação de mercadorias e pessoas, é diferente desse grupo de países denominado BRICS. Eles não formam um bloco econômico, é bem diferente ali as características entre eles. E aí a gente percebe, né, nessa tabelinha esse desenvolvimento, esse crescimento no Índice de Desenvolvimento Humano, ou no IDH, né, apenas para a gente perceber esse crescimento, esse destaque para esse desenvolvimento dessas nações, tá bom? E aí nós temos que os BRICS, ele constitui um conjunto de nações de mercados emergentes, né, de países emergentes, como nós conhecemos aí no início da aula, em termos de desenvolvimento econômico. E aí nós temos a formação dele, como eu mostrei para vocês lá no início, né, a inicial de cada um dos nomes dos países que formam aí os BRICS, né, aqui o Bzinho do Brasil, o R de Rússia, I da Índia, o C da China. E aí, até então, os BRICS, né, ele não tinha esse S, que era ali da África do Sul, pois está em inglês, né? A gente tinha apenas o acrônimo aqui, BRIC. E aí, depois, com a entrada da África do Sul, que a gente vai verificar mais à frente, a gente vai ter BRICS, tá bom? Brasil, Rússia, Índia e China. E aí, a gente tem também outros países que entraram, né? Inclusive, foi uma discussão nos últimos anos na cúpula, onde esses países se reúnem, né, para discutir ali as questões econômicas, sobre as indústrias, entre outras questões, se esse nome mudaria ou não, né, se acrescentaria a inicial dos outros países, se colocaria ali um símbolo de mais, mas a gente tem aí apenas BRICS, ainda continua esse acrônimo, né, pois já tem um conhecimento aí mundial, mas a gente tem outros países que entraram, que fazem parte desse grupo, inclusive um país que entrou recentemente, agora no ano de 2025. E aí nós temos um pouco do histórico, a gente vai verificar em 14
de abril de 2011, né? O S, verifiquem aí, olha, ele foi acrescentado, gente. A gente tinha lá no início como apenas o B, o R, o I e o C. E aqui em 14 de abril, né, de 2011, a gente tem aqui a entrada da África do Sul, tá bom? Resultando na formação do que a gente tem hoje desse acrônimo, né, de BRICS. E ele não se configura, como eu falei para vocês aqui, no bloco econômico, tá bom? É bem diferente ali de um bloco econômico, tá bom? Ou até mesmo de uma associação de comércio formal, né? Similar aí à União Europeia ou entre outros grupos, né? Que possuem características diferentes, né? Como eu falei para vocês, a União Europeia, os países que fazem parte, eles adotam uma única moeda, né? O euro, a maior parte dos países que fazem parte aí da União Europeia. Aí a gente tem o Mercosul, por exemplo, aqui no Brasil. Os países que fazem parte, ele tem livre circulação de mercadorias e pessoas. Já nos países que fazem parte dos BRICS, a gente não vai ter essas características, tá bom? Ao contrário, aí os 4 países fundadores, né, que a gente viu lá no início, eles buscam estabelecer aqui como se fosse um clube político ou até mesmo uma aliança, né, visando converter aí esse crescimento econômico, essa influência geopolítica que eles têm no mercado econômico, tá bom? No mundo, no cenário econômico mundial. Então, eles vêm ganhando, né, esse destaque e se juntando ali juntamente com outros países emergentes, né, para se destacar ainda mais nesse cenário econômico mundial. Falando em cenário econômico, nós temos aí o destaque no cenário internacional, né? A gente vai observar um pouco mais do histórico desses países. No início dos anos 2000, a gente tem aí um crescimento e subsequente ganho de importância de algumas economias, né? Que foi evidenciado num artigo desse escritor, né? Então, o Dioney, um economista, ex-presidente de um grupo muito importante, ele acabou escrevendo ali sobre esses países emergentes. E isso que foi publicado, gente, lá no ano de 2001. Ele colocou aí esse destaque, né, nesse artigo no ano de 2001, com relação a esses países, né, a esse crescimento econômico, a essa industrialização, mas a gente ainda não tinha aí esse grupo formado, né? Só mais lá na frente é que eles vão ali se reunir e criar os BRICS, tá bom? Então, essa foi a primeira vez em que esse termo BRICS ele foi utilizado. Inicialmente, aí, como a gente viu lá, né? A África do Sul ela vai entrar só depois. Mas sobre falar aí sobre a questão desse crescimento econômico e também dos países emergentes, né? Como eles estavam se destacando nesse cenário econômico mundial, tá bom? E aí nós temos, olha, na Assembleia Geral das Nações Unidas, lá em 2006, lembra quando foi publicado o artigo? Em 2001, tá bom? Pelo Dioney. Mas a gente tem aqui apenas em 2006, tá bom? Lá em Nova York, nos Estados Unidos, aí a gente vai ter os representantes durante aquele ano, né, de cada um dos países. Eles realizaram ali uma reunião que vai marcar o início aí dessa colaboração desses países, denominado até então BRIC, porque a África do Sul ela vai entrar depois, tá bom? E nos anos mais à frente, né, as reuniões dos países do BRIC, elas foram enriquecidas, né, com o que vinha acontecendo, onde os representantes de cada um desses países estavam ali alinhando os seus objetivos, falando sobre o seu crescimento econômico, falando também e planejando, né, além do crescimento econômico, com relação também à industrialização, dos destaques de cada um dos países, matéria-prima, do que cada um deles podia exportar, do que eles estavam exportando para o mercado internacional, alinhando aí os seus objetivos e também planejamento de crescimento.
Aí nós temos que a estrutura do BRIC, ela começou a passar por mudanças no ano de 2009, né, quando os chefes de estado dos países, eles passaram aí a se reunir e a oficializar a formação de um novo grupo atuante no cenário econômico internacional. Então, eles passaram a fazer esse planejamento, passaram a alinhar ali os seus objetivos, né, e planejar as ações futuras. No entanto, a gente tem aí que é importante destacar, mesmo que com essas alterações, o BRIC ele possui, o BRIC ele não evolui para se tornar um bloco econômico e também nem pode ser confundido como um bloco econômico formal. Então, ele tem outros aspectos, né, outras características, onde esses países se reúnem para planejar e discutir ali o futuro deles dentre esse mercado econômico internacional. E aí nós temos também, ainda no histórico, né, de formação dos países que fazem parte, a partir de 2011 ele passou a ser conhecido, né, mundialmente como BRICS, marcando aí a inclusão da África do Sul, né, que vai adentrar também para esse grupo de países emergentes. E aí nós temos que, em 15 de julho de 2014, também um outro destaque para esse grupo de países, né, em Fortaleza, no Ceará, foi oficializada aí a criação do novo Banco de Desenvolvimento, também se referido aí como o Banco dos BRICS, o que também vai alinhar aí a economia desses países emergentes. E aí nós temos que os países dos BRICS, eles realizam todos os anos, gente, uma cúpula. Então, eles fazem esse planejamento, além de ser feito ali e repassado, né, o que pode melhorar, como é que está a situação de cada um deles. Aí a gente também tem a cúpula, que vai ser realizada uma reunião entre os chefes de Estado, né, cada um representando ali o seu país, onde eles vão conversar, eles vão dialogar, né, aprofundar ali, juntamente com os representantes de cada um dos países, com os seus membros, desenvolver estratégias para cada um deles, né, de crescimento econômico, de desenvolvimento econômico dos países que fazem parte aí desse grupo, dos BRICS. E aí também a gente percebe que ao longo dos anos os BRICS acabou aí expandindo significativamente o seu escopo de atuação. Ele tornou-se uma entidade econômica e geopolítica, por quê? Ele ganhou destaque, gente, no cenário econômico mundial. Então, esse grupo de países que estava crescendo, que estava se destacando, se ele continuasse ali, por exemplo, só o Brasil se desenvolvendo, não conversando com a Rússia, com a Índia, com a China, com a África do Sul, ou até mesmo com os outros países que fazem parte hoje, eles ficariam ali reduzidos basicamente ao que estava acontecendo ali no seu país. Mas com esse agrupamento, né, se juntando, eles vão ter essa relevância nesse cenário econômico mundial, tá bom? Agora nós vamos assistir aí um vídeo com o nosso personagem, né, o Curumim. Ele trouxe algumas informações sobre cada um desses países que compõem aí os BRICS. Na verdade, os países que formaram inicialmente até ali a entrada da África do Sul. Boa noite. Está no ar o JG, Jornal Geográfico. E vamos às informações sobre os primeiros países que formaram os BRICS. Brasil. Localização: América do Sul. Destaques: maior economia da América Latina, rica em recursos naturais, contribuições, agricultura, mineração e setor de serviços. Rússia. Localização: Europa e Ásia. Destaques: extensão territorial, abundância de recursos naturais, contribuições, energia, indústria pesada, tecnologia. Índia. Localização: Sul da Ásia. Destaques: segunda maior população do mundo. Economia diversificada. Contribuições, tecnologia da informação, serviços e agricultura. China. Localização: Leste Asiático. Destaques: maior população do mundo. Crescimento econômico rápido. Contribuições: manufatura, exportação e tecnologia. África do Sul. Localização: Sul da África. Destaques: recursos minerais,
diversidade étnica e cultural, contribuições, mineração, indústria, turismo. Esses países são geograficamente diversos, abrangendo diferentes continentes, culturas e níveis de desenvolvimento econômico. A formação dos BRICS reflete a ascensão dessas nações como atores-chaves no cenário internacional. Muito bem, então foram algumas informações sobre cada um dos países que fazem parte dos BRICS, né? Só fiquem atentos aí à questão da população, né, da China e da Índia, tá bom? Então vamos agora aos novos integrantes, né? Então a gente viu aí os países que inicialmente formaram o BRIC, e aí depois a gente tem a entrada da África do Sul, né, formando o BRICS. E aí nós temos atualmente, né, inclusive esse ano, em 2025, a gente tem a entrada de um outro país. Então vamos verificar os países que entraram recentemente, né? Então a gente teve mais uma reunião, mais uma cúpula, né, dos BRICS no ano de 2023, onde foi anunciado aí a entrada de 6 novos países para ingressar no grupo, tá bom? E aí os países ingressantes a gente tem a Arábia Saudita, o Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Irã. E a decisão ela foi tomada aí no final da reunião, né, após 3 dias de reuniões em Joanesburgo. E aí foram discutidas todas as questões, os alinhamentos, feito o planejamento e também o interesse desses novos integrantes. Ainda em 2023, a gente tem o destaque aí para a situação da Argentina, tá bom? Que ia entrar, mas depois acabou não aderindo aí aos BRICS, tá bom? Ele acabou rejeitando ali o convite para participar do grupo. E no ano de 2024, a gente tem aí Egito, Etiópia, Irã, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos. Eles vão se tornar membros plenos do bloco, né? Então, até em 2023, receberam convite, assim como a Argentina, e ali verificaram a possibilidade de entrar ou não, né? Então, eles, em 2024, acabaram ali se tornando membros plenos, certo? E aí nós temos, nesse mapa mental, olha, a gente tem aí algumas informações, tá bom? Com relação o objetivo, né, dos BRICS, eles realizam reuniões anuais, né, conhecidas como cúpulas, como nós vimos. E aí o propósito, o objetivo seria o quê? Alinhar as políticas de desenvolvimento social, reafirmar a cooperação em diversas áreas, né, de interesse de cada um dos países, o que aquele país está interessado, qual a matéria-prima está ali em destaque, o destaque para exportação, entre outros. O termo BRIC ele foi cunhado ali pelo economista, né, Dioneio, em 2001, como nós vimos, no histórico, né, do processo desse grupo. Ele vai ser considerado aí um mecanismo internacional de cooperação, visa promover medidas de crescimento econômico e desenvolvimento socioeconômico sustentável, né, entre esses países emergentes, que também é uma outra pauta bastante discutida, né, nas cúpulas com relação à sustentabilidade. E aí nós temos, inicialmente, o grupo era formado por Brasil, Rússia, Índia, China, e aí depois a gente tem a entrada da África do Sul. E em 2024 a gente tem, né, outros países entrando, como vocês podem observar aí. O Egito, a Etiópia, entre outros que se tornaram membros pleno do bloco, tá bom? E aí nós temos uma tabelinha para a gente finalizar, observando o ano de entrada de cada um deles, né? A gente tem lá em 2006, quando eles passam a se reunir e ali a formar ou não, né, os BRICS. E aí a gente tem em 2010 o convite também para a África do Sul, em 2024 os outros países que entraram, né, mais recentemente, como o Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Irã. E aí a gente tem agora, recentemente, em 2025, a entrada da Indonésia, que também tinha ali o convite, mas apenas agora, né, se tornou aí membro pleno. Então, esses são os países que fazem parte atualmente, juntamente com todos esses países que entraram, que formaram, né, inicialmente aí esse grupo de países emergentes
chamados de BRICS, né, dentro dessa cooperação econômica no cenário econômico mundial, certo? Então essa foi a nossa aula e até uma próxima.